Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, canal 16 e pelas redes sociais. Hoje vou trazer um assunto que eu tinha prometido comigo mesmo que não iria mais tocar nesse assunto, que era referente ao impeachment, né? Para mim isso já é fatos passados e para mim acredito que não tenha mais importância nesse caso. Caros vereadores, existem situações em que somos, de certa forma, provocados e colocados na obrigação de responder, pelo menos em parte, algumas manifestações públicas. Objetivamente, me refiro ao ex-secretário Júlio César de Freitas da Rosa, que em matéria publicada pelo Jornal Pioneiro no dia 13 de julho, aparece posando ao lado do prefeito cassado Daniel Guerra, tecendo uma série de críticas à atual gestão do prefeito Flávio Cassina e do seu vice Eloy Frisso. Na mesma matéria do dia seguinte, Júlio César de Freitas segue afirmando que poderá eventualmente ser candidato a prefeito para dar prosseguimento ao projeto do ex-prefeito Guerra. Então, vejam, senhores vereadores, a audácia desse cidadão, querer incutir na sociedade aquele projeto que foi reprovado por ampla maioria dos caxienses. Quantas manifestações públicas ocorreram contra aquele governo? Muitas vezes lotaram o plenário da Câmara, lideranças que ocuparam a tribuna para mostrar suas insatisfações. Nós cansamos de ouvir aqui, na Casa do Povo, manifestações de toda a ordem, faixa, cartazes, gritos de fora a guerra. Tal rejeição ganhou tamanha proporção ao ponto de culminar com o processo de impeachment, o desfecho da cassação. A votação esmagadora desse parlamento foi o certificado oficial da rejeição do governo Guerra. Portanto, essas manifestações guerristas, como se tornaram popularmente conhecidas, não encontraram mais abrigo no seio da sabedoria do nosso povo caxiense. O que aprendeu que fazer promessas foi muito fácil, porém, na prática, o que se percebeu foi um desgoverno total. Com relação à atual gestão, o prefeito Flávio Cassina e do vice Frisso estão no comando apenas há 6 meses, e nesses últimos 3 tendo que enfrentar um cenário bem atípico do primeiro. Uma pandemia tomou conta do mundo, sem comentários. Segundo, uma estiagem em todo o estado, com forte reflexo no nosso meio rural. Terceiro, um temporal denominado Bomba, o qual houve, inclusive, vítima fatal, Caxias do Sul, na sequência. Uma enchente sem precedentes. Registrou estragos, principalmente em todos os municípios. Hoje, as grandes consequências originárias de fenômenos naturais gigantescos que arrasam cidade e castigam milhares de famílias são noticiados constantemente, virando manchete. No caso de Caxias, infelizmente, virou matéria do Fantástico. Outro fator preocupante é a velocidade com que a arrecadação municipal vem caindo nos últimos meses. Nesse mesmo período, demandas de diversos setores da comunidade se multiplicam. Porém, mesmo diante de tal turbulência, o nosso governo segue firme
no comando das ações mais imediatas, mais urgentes que surgem, além de assuntos de rotina do serviço público. Quero cumprimentar a equipe que compõe o gabinete de crise, pois fico imaginando que a missão desafiadora desse pessoal que administra de forma permanente. Quero parabenizar, pois desde que assumiram, implementaram um jeito novo, um outro formato, em que as portas do gabinete do prefeito permanecem sempre abertas a todos. Desativaram as senhas, dispensaram seguranças, e todos, dentro do possível, são recebidos pelo prefeito Flávio Cassino e pelo vice Eloy Friis. Declaração lida da bancada do PSB. Ou também, conforme o assunto, os dois atendem juntos, como se diz os gaúchos. Isso é uma verdadeira lição de hospitalidade republicana. Quero destacar também o montante de projetos de extrema relevância que foram enviados a esta Casa e que têm recebido dos parlamentares o maior empenho no sentido de agilizar e apreciação o trâmite processual, até a votação final de cada projeto. Existem eventuais críticas ou sugestões, mas percebo que são sempre com intenção de aprimorar o que, de fato, é salutar num parlamento democrático. Assim, observamos que todas as causas que mais afligem a nossa comunidade, por ordem de prioridade, de forma gradativa, recebem o devido atendimento e, o melhor, sem o uso da propaganda. Então, senhores vereadores, a gente percebe, assim, até questão de projetos que vêm a essa casa, vereador Tuigo, a gente sabe muito bem que as comissões sempre têm lidado com todo denodo e com eficácia para que tão prontamente a gente coloque esses projetos em ações, né? Então, Felipe, eu vejo assim que é uma situação assim que bem diferente do que a gente costumava ouvir de antigamente, sempre com rapidez, agilidade nos processos que tanto a cidade precisa. A declaração da bancada do PSB foi quem pediu? É de Carlos, então. Ah, tá, a declaração. Então, a gente sabe que essa questão tem sido, assim, muito bem conduzida pelos nossos governantes, né? E a gente lamenta que, em outra oportunidade, não tinha sido assim, até com o próprio secretariado, onde que se tem facilidade em conduzir esses projetos e conseguir, assim, com urgência, as demandas da nossa cidade, né? Então, quero aqui colocar que o atendimento hoje é bem diferenciado do que se tratava antigamente. Então, quero fazer essa colocação aqui em público, dizer que hoje é outro momento, mesmo sendo um período atípico, assim, para o mundo, onde que essas questões, assim, onde que a economia mundial sofreu um baque muito forte. Então, a gente também não sabe se é melhor voltar ao trabalho ou se resguardar em função do perigo que é essa doença, que todo mundo sabe que ela é muito perigosa e contagiosa. Então, esse é o momento que a gente tem que preservar vidas, mas também que a gente, ao mesmo tempo, se volte gradativamente ao trabalho. E que nós temos um exemplo de prefeito, enfim, vice-prefeito,
que tão prontamente tem designado valores muito grandes para a nossa saúde. E isso é uma grande consideração. E aos colegas aqui eu quero agradecer pela rapidez, né? Nós da Comissão de Constituição e Justiça, junto com as outras comissões, pela rapidez que se tem proporcionado a esse governo. Então, eu acredito que vamos, com tranquilidade, mesmo sendo um momento de turbulência, para que a gente possa, enfim, colocar essa situação que mais breve se abrevie e se possa, certamente, obrigado, vereador, com mais tranquilidade. Feito. Obrigado a todos. Era isso por hoje.